Olá turma, tudo bem com vocês? Eu sou o Matheus Gaboardi e hoje a gente vai discutir a respeito da diferença entre fundo imobiliário e imóvel próprio. Qual que é o melhor investimento para você? A geração dos meus pais, que provavelmente deve ser a geração dos seus pais também, acreditava que o imóvel com certeza é um investimento que tem que ser feito. O nosso patrimônio, a nossa riqueza era muito medida em relação às nossas posses, nossos imóveis, nossas propriedades, sendo que atualmente a realidade não é mais a mesma. O cenário econômico que estava em plena ascendência imobiliária na geração anterior agora não funciona mais dessa maneira, sendo que o próprio conceito de riqueza não é mais o mesmo. O conceito atual de riqueza ele é construído pela diferença entre ativos e passivos, sendo que passivo é tudo que te consome renda e ativo é tudo que te gera renda, e a riqueza está na diferença entre os dois. E um imóvel, principalmente se não estiver alugado, com certeza se encaixa na categoria de um passivo, que te consome renda. E para a gente poder comparar um imóvel com um fundo imobiliário, a gente tem que primeiro entender o que é um fundo imobiliário. De uma maneira bem simplificada, nada mais é do que a junção de investidores chamados de cotistas que aportam o capital na mão de um gestor, o qual vai utilizar o dinheiro somado como um todo para desenvolver um empreendimento, o qual provavelmente uma pessoa física sozinha não conseguiria fazer, como shopping centers, hospitais, lajes corporativas e até mesmo universidades. Mas vamos lá, quais são as principais vantagens do fundo imobiliário em detrimento ao imóvel próprio? A primeira vantagem, que é a mais óbvia, você pode se tornar sócio de grandes empreendimentos famosos. Se você acredita no mercado dos shopping centers, das lajes corporativas, até de hospitais, e você não tem o capital para montar um sozinho, e além de tudo não pode esperar o tempo de construção para ter o retorno do investimento de volta, o fundo imobiliário se torna como opção para você. Você pode, com o valor de uma cota, que com certeza absoluta é extremamente inferior ao valor do imóvel como um todo, se tornar sócio desse empreendimento, que já nos leva automaticamente para a segunda vantagem, que é o pouco capital para investir. Eu digo pouco capital relativo ao imóvel inteiro. Existem fundos imobiliários com cotas abaixo de R$10 e também existem fundos imobiliários cuja cota é precificada na casa de 3, 4, 5 mil reais às vezes. Porém, mesmo os fundos mais caros, entre aspas, porque uma cota de um valor alto não quer dizer que o fundo está caro e uma cota de valor baixo não quer dizer que o fundo está barato, ainda assim é muito inferior ao valor de um imóvel. E quando fala-se de imóvel, tem a terceira vantagem, que quem já tem a propriedade com certeza vai ver isso como um grande diferencial, é que usualmente se tem bons locatários. Fundos imobiliários costumam ter boas empresas como locatários, como Petrobras, Banco do Brasil, marcas famosas do varejo. E se você tem um imóvel, sabe a dificuldade que é achar um bom locatário, e esse é um fator que você acaba não tendo que se preocupar muito. Uma outra vantagem, que é uma das principais do fundo imobiliário, é o pagamento mensal de aluguel ou de dividendos, por assim dizer, no qual todo mês o gestor do fundo, após pagar todas as contas administrativas, redistribui o resultado daquilo por todos os cotistas de maneira proporcional, de forma que você não precisa ficar cobrando a pessoa, o seu locatário no caso. Muito raramente vai ocorrer algum atraso, que nos leva para a quinta vantagem, que é a possibilidade de você reinvestir o aluguel, os dividendos, no próprio fundo, de maneira que você aumenta a sua participação societária naquilo. Ao você pegar o aluguel do fundo imobiliário e você reinvestir, você cria o efeito dos juros compostos naquilo, você está aumentando a sua participação aos poucos, o que é praticamente inviável em um imóvel. Você não consegue ampliar um quarto por vez, ampliar uma parede, depois fazer a outra e crescer no seu fundo imobiliário, sua participação na sua casa. Num fundo imobiliário isso é possível, e isso gera um potencial de lucratividade muito elevado. A sexta vantagem, que para mim, que tem uma carteira mais protetiva, é uma das principais, é a possibilidade de você diversificar. Você, por exemplo, com 200 mil reais, você deve comprar uma casa em um bairro específico, ter um imóvel e estar sujeito a todas as variações que aquele ponto está submetido. Porém, você com 200 mil reais no fundo imobiliário, você pode comprar fundos de lajes corporativas em São Paulo, no Nordeste, hospitais, comprar fundos de fundos, se proteger de crises em setores específicos e ter uma diversificação na sua carteira com o mesmo valor de um imóvel, o qual você adquiriria apenas um ponto. E uma outra vantagem que para mim, uma das principais também, é a liquidez financeira. O imóvel ele é binário, ou você tem um imóvel ou você tem 0 imóveis. Se você precisar, por exemplo, de 50 mil reais e você tem um imóvel de 500 mil reais, você tem que vender esse imóvel como um todo para ter o dinheiro.
às vezes por um valor até mais baixo do que o de valor de mercado, dependendo da sua necessidade. Num fundo imobiliário, você consegue vender as cotas. Se você tem os mesmos R$500 mil em um fundo imobiliário, facilmente você consegue vender 50, 60, 70 mil reais daquele fundo. Não são todos os fundos que têm liquidez imediata, porém existem fundos imobiliários que movimentam mais de 5 milhões de reais por dia, ou seja, você consegue vender no período que a bolsa está aberta praticamente a qualquer hora. E uma última vantagem que vale comentar com vocês é a gestão profissional. Quem também tem um imóvel sabe a dor de cabeça que é lidar com um locatário ruim quando quebra alguma coisa, ter que ficar correndo atrás de aluguel, ficar cobrando. Os gestores terceirizam isso para você. Para quem não gosta desse tipo de coisa, é muito interessante ir para o fundo imobiliário. Ah, Matheus, então é a melhor maravilha do mundo? Não, também tem algumas desvantagens, sendo que a primeira é a gestão por profissionais. Por que isso é uma vantagem e uma desvantagem? A desvantagem é porque nenhum gestor profissional é você. Se você é aquela pessoa que gosta de negociar o valor do aluguel, gosta de negociar o valor da venda, gosta de intervir na gestão do seu imóvel, lá você não tem voz nenhuma. As decisões todas estão na mão do gestor. Então, caso uma decisão ocorra e você não concorde com ela, pouco você tem a fazer quanto a isso. A segunda desvantagem é que, diferente de um imóvel, você não pode negociar o valor da cota. Por exemplo, você quer vender um terreno, quem quer comprar é o seu vizinho que quer expandir a casa dele. Você provavelmente nessa situação conseguiria vender acima do preço de mercado, porque ele tem uma necessidade naquilo. Nos fundos imobiliários, você tem que vender ao valor que estiver a cota naquele dado momento, sem você poder ter uma negociação boca a boca. Que nos leva para a próxima desvantagem, que um fundo imobiliário, muito ao contrário do que é dito, é sim renda variável. Ele funciona da mesma maneira como ações, com oferta e demanda, com preços subindo, com preços caindo, só que o seu imóvel, ele também funciona assim. Só que o fator psicológico de um fundo imobiliário é muito mais alto, porque você pode a cada segundo olhar quanto está valendo o seu fundo imobiliário. Já o seu imóvel, se ele desvalorizou enquanto você não vendeu, na nossa cabeça, o conceito é que ele vale aquilo ainda. Depois esperar ele recuperar. Porém, você ver o seu dinheiro caindo no fundo imobiliário pode ter um peso psicológico gigantesco. Uma outra desvantagem é que a escolha de um fundo imobiliário ela é muito complexa e, infelizmente, ela é vendida como uma coisa simples. Você tem que entender o cenário geográfico no qual o imóvel está inserido, tem que entender do setor, tem que entender qual que é o gestor, como que ele está fazendo a gestão desse fundo, ele tem outros fundos, entender do mercado ao qual ele está inserido, quais são os projetos para o futuro, como que ele lidou com problemas no passado, não simplesmente olhar o valor da cota e o pagamento de dividendos, porque as pessoas acabam usualmente fazendo apenas isso. Eu espero que essa reflexão tenha ajudado você a diferenciar na sua cabeça a vantagem de imóvel e fundo imobiliário e, mais importante que isso, entender que a melhor ferramenta que você pode ter para decidir o que adquirir para o seu futuro é ter a informação necessária para fazê-lo. Então, turma, essa foi a reflexão de hoje. Se você gostou, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal para incentivar o nosso trabalho. Um fortíssimo abraço, até a próxima!